Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando como o Espírito Santo agia na lei, passado, Velho Testamento, e como o Espírito Santo age na graça, presente, Novo Testamento. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, meu guia fiel. A diferença da lei para a graça é que, na lei, o Velho Testamento, o Espírito Santo habita sobre o homem ou sobre a mulher e nunca dentro, somente sobre. Deixa eu citar um exemplo. O meu paletó, o meu blazer, a minha gravata está sobre mim e não dentro de mim. No Velho Testamento, uma vez que o Espírito Santo está sobre alguém, ele pode entrar e sair quantas vezes ele quiser. Existem muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo estava sob o rei Saul. E quando o rei Saul pecava, o Espírito Santo saía. E quando o rei Saul se arrependia, o Espírito Santo voltava. Isso acontecia também com Sansão. O Espírito Santo entrava e saía quando ele achava melhor. Esse era o agir do Espírito Santo na lei, no Velho Testamento. Deixou o rei Davi assombrado. No Salmo 51, o rei Davi registra: não me lance fora da tua presença e não me tire de mim o teu Espírito Santo. Davi foi aquele que presenciou de perto quando o Espírito Santo saía do rei Saul. Saul ficava transtornado. E quando o Espírito Santo de Deus voltava sobre o rei Saul, era só alegria. Isso acontece porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, presente, ele tem ciúme e pode facilmente se entristecer, pecando contra Deus, né? E se o Espírito Santo não for a prioridade na nossa vida, o primeiro lugar, ele se entristece. Para que o assunto fique mais didático, de melhor compreensão, vamos citar Saul e Davi. O rei Saul reinou por todo Israel por 40 anos. Nesses 40 anos que reinou sobre Israel, ele nunca trouxe a arca de Deus para si. Isso porque, para Saul, a arca de Deus ou a presença de Deus não era prioridade na sua vida e nem no seu reino. Diferentemente de Davi. Davi reinou sobre todo Israel por 40 anos, mas no primeiro reinado que reinou sobre Israel, ele trouxe para si a arca de Deus. Para Davi, Deus era prioridade, aquele que vem em primeiro lugar na sua vida e no seu reino. Observação. Já na graça, no Novo Testamento, o Espírito Santo não está sobre nós, como acontece na lei. Na graça, o Espírito Santo habita dentro de nós. E uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nunca mais sai. Não importa se nós pecamos, fazemos ele se entristecer. Ele nunca mais sai. Porque Deus pôs a eternidade dentro de nós. Isso é, o Espírito Santo. Humanamente falando, era para nós ter dois espíritos. Um, o sopro de Deus, e o outro, Espírito Santo. Mas ambos os dois espíritos se mesclaram um com o outro, se fundindo, tornando um só espírito, não mais dois. Mas algum cristão desavisado concernente a esse assunto pode perguntar: mas em 1 Tessalônica, capítulo 5, não diz que não extinguir o Espírito Santo, fazendo ele apagar? Isso é possível? É claro que não. Uma vez que o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, ele jamais sai. Por exemplo, se porventura nós tirássemos uma brasa viva entre as outras, e deixar ela só, a tendência dela é apagar. Mas se ela estiver totalmente apagada,
colocar ela no meio das outras brasa viva acesa, a brasa apagada acenderá. A igreja representa o cartiçal, o Espírito Santo simboliza o azeite. O cartiçal, ele não possui luz própria, sua luz vem do azeite. A luz da igreja vem de Deus. Isso quer dizer, quanto mais nós ouvimos e lemos a palavra de Deus, a Bíblia, mais cheio do Espírito Santo ficamos, mais cheio da unção. Ao contrário também acontece, quanto menos nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia, menos azeite, menos brilho e menos unção, né? Eu quero compartilhar um testemunho rápido. Quando eu trabalhava em uma distribuidora de bebida, toda hora na hora do almoço, eu ia para a praça descansar. E lá tinha um mendigo lá com uma garrafinha de cachaça. Mas não mexia com ninguém, eu ficava ali tranquilo. E um certo dia o Espírito Santo falou assim comigo: fala para esse mendigo que comunhão tem as trevas com a luz e que ninguém pode adorar dois senhores. E eu cheguei perto do mendigo e falei assim: eu tenho algo de Deus para falar contigo. O mendigo falou: se é de Deus, pode falar. E eu falei: assim diz o Senhor, que comunhão tem as trevas com a luz e que ninguém pode adorar dois senhores. Aí ele começou a falar coisa assim maravilhosa. Eu nem sabia, ele fazia parte do ministério e ele estava desviado, né? Mas passando 3 dias, esse mendigo morreu. Ele estava bebendo cachaça, ele bateu com a cabeça, né? E os bombeiros chegaram lá e ele já estava morto. O que eu quero dizer? Que mesmo ele lá, o Espírito Santo, né, não deixou ele. Ele ficou meio apagado. Mas quando eu cheguei lá, ele acendeu de volta, né? Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina para tudo sempre. Amém.